Ups! Olá, tudo bem? Hoje a nossa conversadoria é sobre veganismo. Eu vou conversar com a Glória Miskolci. Só um minutinho. Cadê a Glória? Glória! Ai. Glória tá chegando aqui. O Eduardo Cordeiro ou é o Ricardo? Nossa, que legal. Oi, Glória! Bem-vinda, tudo bom? Tudo e você? Obrigada pelo convite, como Tudo sempre, ótimo. está Ah, sempre. vamos agora nessa jornada. Eu não sei se você já assistiu às outras lives, mas eu criei um ritualzinho aqui para nossa conversa que eu começo sempre tocando um sino, ligo o Aham. cronômetro e o nosso papo tem 21 minutos. Sim, eu vi os outros, achei bem bacana. Então, vou começar. Glória Miskolci, pronunciei certinho o seu nome? Quase! Ah! Mas, Os ó, dias... não é culpa sua. Não, né? Tem mais consoante do que vogal, assim não Pois é, dá. não dá Glória, para exigir muito. mas é o nome que a gente tem. Eu já não me apresento como Rosenclair, já tem uma vantagem aí, né? Glória, me conta como começou a sua jornada no veganismo. Bom, desde criança eu sempre me incomodei com a questão de a gente comer animais, né? Eu sempre gostei muito de animais, sempre tive animais, desde galinha, cachorro, gato. Minha casa sempre teve Isso em São Paulo vários mesmo? tipos. Em São Paulo mesmo que você Oi? morou? São Paulo, São Paulo. E isso sempre me incomodou, mas assim, como é comum, muito comum, né? Todo mundo falava, coitado, a gente tem dó, mas precisa comer, né? A gente precisa comer, a gente precisa de carne, não sei o que lá. Mas isso sempre ficou dentro de mim, né? Então, assim, passei a vida comendo carne, gostando de carne, como qualquer pessoa. É, Gostava muito de qualquer tipo de carne, mas no fundo ali eu tinha um incômodo, assim, uma certa sensação de injustiça. sei. E adulta já conheci alguns vegetarianos que já me deram uma possibilidade, né? Falou, opa, a gente não precisa tanto de carne assim, né? É, Como é que é esse negócio? E aí eu fui assim, ao longo da vida, fui por um bom tempo meio que escondendo esse sentimento dentro de mim. é. Mas aos 45, 46 anos eu comecei a ouvir falar sobre o veganismo. Nossa, que bastante, já bem adulta, bem. Bem adulta, faz pouco tempo, 9 anos, né? Porque a gente ouve E muito esses movimentos ah, mais revolucionários, vamos dizer assim, em jovens, né? E sim, você graças a assumiu isso Deus. já mais velha. Que interessante, eu não conhecia essa. Então, e assim, aí eu comecei a ouvir falar do veganismo, aí eu ouvi falar da campanha Segunda Sem Carne, que é uma coisa super recente também, Né? e foi o que me deu um impulso. Falei, bom, vou tentar, né? Já que é uma É, coisa que está dentro de mim desde sempre, né? Ok, aí comecei na Segunda Sem Carne, comecei não comendo, aí eu percebi no dia seguinte que eu sobrevivi. Isso foi um bem, fato né? importante, porque a gente tem essa sensação, né, de que quando você está habituado a comer carne e toda a cultura que tem, de que se você não comer, você vai ficar doente. Né? Claro. Então a gente tem essa apreensão de parar de comer e ficar deficiente de alguma forma. Né? É, Aí eu comecei com a segunda sem carne, vi que não morri, e aí eu resolvi tirar um animal por vez da minha vida. sei. Assim, do meu prato, né, na verdade. Eu comecei com os animais grandes, tirei primeiro vaca e porco. Uhum, Aí, quando eu me senti confortável, eu tirei as aves. sei. Depois de um tempo, tirei os peixes, que era o que eu mais gostava. É, E, por fim, mariscos e crustáceos é. e afins. Isso você fala só Então, da carne mesmo deles ou já dos derivados? não, isso foi só carne. Só a carne. Só É, carne, a princípio foi só carne.
Sei. E aí esse processo levou 8 meses. Conheço muita gente Nossa, que vai de um dia para o outro, quando sabe, quando tem conhecimento, né, de todo o processo cruel que envolve o consumo de produtos de origem animal, as pessoas, tem gente que para. Minhas filhas pararam de um dia para o outro. Eu ia perguntar disso, como que foi quando nasceram as crianças, porque, ok, enquanto está mamando no peito, a gente sabe que esse é o melhor alimento, mas na hora da Exatamente. introdução da comida, né, normal, como que Uhum. faz? Então, eu fiz tudo como eu tive as filhas antes desse período da minha mudança, elas cresceram comendo carne, normalmente como qualquer criança. Sei. Só que quando eu me tornei vegetariana primeiro, né? É, E aí eu comecei a falar para elas, mostrar para elas assim também como é que funciona, por que elas também questionavam, né? Elas também gostam muito de animal. E aí elas também um dia chegaram e falaram, não tem sentido comer, sei. sabe? Não tem, não É, faz o menor é uma postura maior do que a da alimentação, né? Tem a ver com uma Sim, ética sim. e É. um As respeito grandes pelos animais. discussões, as grandes discussões são geralmente isso, né? Sobre isso. As pessoas falam, mas vocês não têm o direito de interferir no que eu como. E assim, quando você olha pela ótica da comida, da alimentação, realmente, cada um come o que quer. Mas quando a gente vira a câmera, né, e olha pela questão ética, pelo respeito, pelo amor, por compreender que os animais não estão aqui para servir a gente, eles têm o seu próprio propósito, né? É, Eles têm o próprio propósito evolutivo, inclusive, e eles têm interesse de permanecer vivos. é. Eles têm. E a gente tem que respeitar isso, né? A Claro, gente tem é que. lógico. Bom, são pontos de vista, né? Sempre, São pontos de o vista. ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? De um ponto, exatamente. Como que é o seu relacionamento com as pessoas em relação a isso? Quando sai para um grupo de amigos, vai para um restaurante, ou quando as pessoas vão comer na sua casa, ou quando você tem que almoçar com os colegas de trabalho, qual é a relação e o que as pessoas comentam ou falam com você em relação a isso? Eu normalmente, assim, pessoalmente, eu não faço esse ativismo em tempo integral, né? É lógico, eu nunca perco uma oportunidade. É. Eu Outro dia até vou abrir, engraçado. vou abrir um parênteses. Fala. De vez em quando, eu e o Cascão aqui em Portugal, nós também reduzimos muito o consumo de carne. Uhum, Muito, muito, muito mesmo. A gente passa, às vezes, uma semana inteira sem comer nada de carne, nem derivado. Mas uhum. é uma circunstância, né? E aí, de vez em quando, acontece da gente ter aquela vontade de comer um torresmo ou um bacon e tal. Daí a gente fala assim, olha, não pode fotografar isso, porque se a Glória ver, nós vamos ficar mal. Isso é interessante, eu percebo isso. As pessoas ficam incomodadas de comer carne perto de mim. É, É engraçado isso. sei. E eu Bom, sempre mas tento levar de uma forma mais leve. Outro dia eu estava comendo com uma amiga e, assim, por acaso o pedacinho do frango dela caiu fora do prato. é, Aí eu falei, não me come, não me come, socorro! Como se fosse um pedacinho de carne tentando fugir, né? Aí ela olhou para mim com cara de que engraçado. mas eu tento assim, eu não fico falando isso o tempo todo, entendeu? Acho que eu coloco os pontos. Normalmente as pessoas me perguntam, é outro ponto curioso. Eu nunca inicio esse assunto. As É, pessoas me perguntam, quando elas sabem que eu não como, elas perguntam por quê, e aí eu falo, né? claro. Mas é uma relação tranquila. Até hoje nunca tive problemas. Assim, hoje em dia é muito fácil você em qualquer lugar encontrar opções que não tenham, né, ingredientes de origem animal. Muito mais fácil do que há 8 anos, que as pessoas nem ouviam falar direito, nem sabiam. Você falava vegano, as pessoas falavam, o que é isso? É, Hoje a maioria das pessoas já ouviu falar, pelo menos, né? claro. Bom, essa é a Então, Conversadoria 21. Hoje eu estou conversando com a Glória Miscolci, que é vegana e que está contando um pouquinho da sua experiência. Quero falar um alôzinho para a Dona Vega, oficial, que está entrando aqui para conversar com a gente, a Gilce Abreu, a minha amiga Vânia Comussi, lá de Almada, a Tati Biel e o Rodrigo Cordeiro. Lembrei, Rodrigo Cordeiro, agora eu vi a fotinho dele. É que eu tenho 3 amigos que é Cordeiro com R. E eu não estava vendo a foto, eu falei, ué, agora um beijo para todos vocês. Obrigada pela audiência. Glorinha,
Uma das coisas que me chamou muita atenção numa das palestras que eu assisti sobre alimentação, né? Foi os movimentos de crescimento do veganismo em todo o mundo, né? Não só em relação a lojas veganas com produtos, ou marcas de automóveis fazendo produtos para veganos, né? Tipo a Bentley, por exemplo, que tem um case sobre isso. E eu queria saber dessa sua informação, né? Onde você busca informação para passar para as pessoas sobre isso, né? Que está no mundo inteiro o movimento. Sim. Bom, eu tô ligada em vários canais, né, sobre o assunto, então eu acabo recebendo muita informação, principalmente de fora, né? E aí eu vou buscando, mas elas vêm para mim como sincronia, talvez, não sei. Elas Claro. vão vindo e eu repasso, né? É. Tem Então, e é alguns, bem interessante. tem alguns números que você pode contar, que você lembra, ou Não, olha, curiosidades, ou... então, recentemente eu não tenho me apegado muito a números, porque assim, está crescendo tanto que assim, todo dia é um número diferente. Sei. O que eu acho interessante falar é assim, o que está acontecendo, né? Então, além dessa nova leva de produtos à base de origem vegetal, né, de origem vegetal, como hambúrgueres, carnes, frangos, leites, tem uma nova indústria maluca que está crescendo, que são as carnes de laboratório. Eu acho que isso é o mais incrível desse momento, assim. Eu fui numa palestra recentemente, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas que eles são uma dessas startups. É. Então eles mostraram assim, filé de frango, ah, carne, peito de frango, partes de frango feitas em laboratório 3D, com uma máquina 3D, É? e feita a partir de uma pena de uma galinha. Nossa. Então, assim, é muito É. louco. Assim, eles estão conseguindo produzir carne a partir de uma ampola de sangue. Assim, eles pegam células e desenvolvem essas células. Entendi. Então, eles acham que até 2030, essa vai ser, sabe, esse mercado vai estar muito disponível, já vai estar no mercado, É. talvez ainda com preços não tão acessíveis, né? Mas tão maluco que eles vão conseguir misturar dois tipos de carnes Sei. em laboratório. Então eles pegam Interessante. assim uma parte de um pernil e mistura com uma parte de um boi. Eles mudam geneticamente e produzem uma terceira carne. Entendo. Então assim é um mercado Maluco. já tem gente produzindo peixe, já tem startups produzindo carne de frango, carne de vaca, É. carne acho que de peru. Sei. Como uma E eu acho composição que isso biológica. exatamente mudando a composição biológica e sem matar nenhum Interessante. animal, que é o mais louco. Você, a Claro. partir uma célula, você consegue reproduzir a carne e consegue modular, colocar mais gordura, menos gordura e com outras vantagens. Não vai ter antibióticos, não vai ter doenças, que hoje, aliás, Claro. esse é um assunto muito O Covid que o diga, né? oportuno a gente conversar sobre isso, né? Porque Claro. a gente sabe que essas últimas doenças malucas que estão surgindo, todas elas têm origem animal, Sei. né? Hum. E essa, para mim, isso é a natureza falando, gente, não é para comer, né? Isso não Claro. é para vocês comerem. É. Né? Olha, um sentimento controverso, né, em relação a isso, porque a gente também gosta dos animais, mas Uhum. foi talvez criado com essa cultura de Sim, comer sim, carne. Aqui em Portugal, a base da culinária deles, tirando o bacalhau e frutos do mar, que tem bastante, o porco é assim, é o rei da cocada, né? né? Então tem tudo de porco e as coisas são muito gostosas. E aí Sim. você fica se perguntando, ok, como que você mudaria uma cultura tão arraigada em relação a um animal, né? Porque é uma Uhum. cadeia inteira de produção envolvida, né? Eu falo, Exatamente. pô, se Eu não acho tiver mais que porco, prejudica demais a sabe, culinária aqui em essas Portugal. carnes de laboratório vão resolver isso. Claro, com Né? certeza, Então, e eu com acho que são certeza. dois fatores. Uma é as novas gerações, como você mesmo mencionou. Os jovens É, eles têm uma facilidade de mudar muito grande. claro, Eles não têm mais tanto esse apego que nós adultos temos, né? é,
é uma coisa tradicional, né, de família. Então eles já vão se libertando. Os jovens têm mais facilidade de se libertar disso. Claro. E outra coisa, paralelamente, são essas indústrias, são esses produtos novos que estão surgindo, que não tem, o público-alvo deles não são os veganos. O público-alvo deles são as pessoas comuns que gostam de carne e não querem deixar de comer carne porque gostam. Mas Certo. também tem pena dos animais. É. Entendem que também comer carne é prejudicial para o meio ambiente, é prejudicial para a saúde. Então esses novos produtos vêm fechar essa lacuna. Entendi. Né? Legal. Então eu acho que a cada geração isso vai filtrando. É uma coisa para já? Não é. Mas não tem mais essa ilusão de que seja uma coisa imediata. Mas é uma coisa que vai filtrando. Claro. Bom, Dizem que até 2050 o vegetarianismo vai prevalecer. Cálculos de especialistas, não sei baseado em quê, mas assim, 30 anos não é nada. Não é nada. E é uma filtragem de gerações mesmo, né? Pensa que os jovens veganos, vegetarianos de hoje vão criar os seus filhos nessa filosofia. Com certeza. Então, nas próximas gerações já são outras pessoas. Né? Bom, falar um alôzinho então para o Cascão que entrou agora, para a Janaína e para o Urubatã Almeida Ramos. Glória, me diz o que as pessoas ainda não sabem sobre veganismo? Eu acho que o maior empecilho ainda é essa questão da alimentação. Eles acham que é uma escolha dietética. Ainda é o que pega. Até hoje, imagina, 8, 9 anos depois, eu ainda me pego conversando, discutindo com pessoas sobre essa questão. As pessoas falam, mas é meu direito de comer. E eu falo, mas é o direito dos animais de viver. Claro. Entendeu? Então, assim, não caiu a ficha ainda nas pessoas sobre isso. É muito sobre o que eu gosto, o que eu quero, a minha cultura. E os animais, eles estão relegados ao segundo plano. Então, assim, uma coisa importante, assim, em 2012 foi assinado o Tratado de Cambridge. Então, assim, vários neurocientistas assinaram um tratado atestando que os animais são sencientes. O que significa isso? Que eles têm consciência da própria vida, que eles têm a capacidade de sentir dor, prazer, afeto, amor, raiva, tristeza. Então, assim, eles sentem como a gente. Bom, nós somos animais. Nós somos animais, então. A gente se considera humano, mas esquece que é animal. E é mamífero, nós estamos classificados, né? Exatamente. Então, eles declararam que todos os vertebrados, elas são sencientes. Então, assim, falta esse olhar, sabe? De olhar o animal não como uma mercadoria, não como uma propriedade. Ele é um ser, é um indivíduo. Você sabe, você teve cachorro, não teve? Já teve vários cachorros, não teve? E cada cachorro não tem uma personalidade? É quase uma pessoa. É uma pessoa. Então, uma vaca também, um porco também, uma galinha também. Eles são indivíduos, que eles têm interesses próprios, eles sentem dor, eles sentem prazer, sentem amor pelos filhotes. E a gente simplesmente se sente no direito de destruir isso, sabe? Para satisfazer uma satisfação pessoal. Então, acho que o que falta por cair a ficha ainda é esse olhar mais abrangente, sabe? De incluir os animais como seres de direito. E a gente não está falando do veganismo só como uma postura de alimentação, né? Não, tem a ver com acho que é o braço, outros produtos. Acho que a alimentação é o foco principal, né? Porque, assim, é o mais difícil, eu acho. Mas é óbvio, isso envolve um monte de coisas. Por exemplo, os veganos, a gente procura na medida do possível e do praticável, porque 100% é impossível, devido a todo esse mercado, toda essa cadeia, né, de produção. Mas a gente evita o máximo possível. Por exemplo, eu não vou em zoológico, não vou em circo, eu não vou em parques aquáticos. Rodeio de jeito nenhum. Todo e qualquer evento que tenha exploração animal, porque eles não estão lá porque eles querem, né? Eles são coagidos a fazer o que eles fazem, eles são tirados do habitat deles para ser colocado num ambiente nada a ver. A gente não compra nada de couro, seda, pele, pelo. Os produtos que a gente compra, a gente tenta, na maior parte das vezes, comprar aquilo que a gente sabe que não é testado em animais.
Remédios ainda é muito difícil, porque praticamente todos são testados, né? Sim. Mas os produtos, assim, cosméticos, e hoje está muito mais fácil, tem muitos produtos, muitas opções, Tem né? empresas com esse posicionamento já, não é? Tem, e as grandes empresas estão acompanhando também. Agora, elas também estão lançando suas linhas veganas, então hoje é muito mais fácil, né, do O, que há 8 anos. o Urubatã está dizendo, mas como é possível viver sem carne? Eu não consigo me imaginar, no mínimo, peixe. Como mudar isso? Dá a dica para ele fazer primeiro uma segunda sem carne. Então, eu era assim também. É Urubatã? Urubatã. Urubatã. Eu era assim também. Olha, adorava picanha sangrenta. Você pode Nossa imaginar? Senhora! Não, não posso imaginar. Pois é, pão com linguiça. Nossa, linguiça, assim. Eu era apaixonada por carne, eu comia com muito prazer. Só que assim, quando a gente coloca o olhar, é aquela coisa de você virar a câmera, né? Quando a gente coloca a câmera pra gente, a gente fala, ai, mas eu gosto tanto. Mas quando você vira a câmera e coloca pro animal, para aquele ser inocente, pacífico, amoroso, que ele entra vivo num matadouro. Eu acho inconcebível ainda que a gente conviva naturalmente com um lugar chamado matadouro. Né? Claro, O animal entra lá vivo matadouro. e sai esquartejado. Claro. Né? Então, Essas assim, coisas tem que apelar também muito para essa coisa mais cruel, né? Porque você fala assim, você sim, prefere comer a ervilha ou a linguiça? Eu vou preferir a é linguiça, né? complicado. Mas Mas quando você olha aquele porquinho bonitinho, que gosta que você coce a barriguinha dele, como seu cachorro gostava, é, você fala, bom, agora eu vou matar esse aqui, ó, para fazer a minha linguiça. sei, Né? Então, é, assim, Urubatã, a minha dica é, eu comecei primeiro tendo essa consciência do direito dos animais, né? De ser contra a violência. Muita gente fala que nós somos muito radicais, né? Sim, é, nós somos radicalmente contra a violência. claro. Então, assim, quando a gente muda o nosso olhar, tira o olho do nosso prato e coloca o olho no animal, isso muda uma chavinha na nossa cabeça. Né? Então, eu comecei, Glória, como eu contei para a Rose, rapidinho eu comecei, fui reduzindo aos poucos os animais. Tirava um, quando eu me sentia confortável, eu tirava outro, e eu também tirei os peixes por último, que era o que eu mais eu gostava. gostava. Glória, Então, assim, cada um tem o seu método. tem alguma sugestão de leitura para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema? Eu acho que hoje na internet tem muita coisa. Tem É, vários filósofos. Putz, agora você me pegou de jeito. Tem um filósofo que escreveu. Pô, tem várias pessoas. Tem uma brasileira, Sônia T. Felipe. é, Ela é uma das primeiras ativistas, assim, pelos direitos dos animais brasileira. E ela tem diversos livros falando sobre. Tem galactolatria, que fala sobre o consumo de leite. E ela tem vídeos na internet também falando sobre o direito dos animais. legal. Tem na internet a gente tem muito. Tem documentários. Documentários eu recomendo Muito. terráqueos.org e Dominion. E tem os nacionais também. Tem a carne é fraca, tem muita coisa, tem muita Legal. coisa. Bom, esse vídeo vai entrar lá no IGTV do Rose Mais Business no Instagram. Você se lembrar, coloca nos comentários algumas sugestões lá de referência, tá bom? Nós chegamos Coloco nos sim. nossos 21 minutos. Muito obrigada. Fala um tchau para todo mundo, Glória. Muito obrigada. Obrigada, tchau para todo mundo que acompanhou. Espero que tenham gostado. A nossa conversa sempre meio-dia aí do Brasil, terças e quintas. Amanhã eu anuncio quem vem na terça conversar com a gente. Um beijo para vocês. Obrigada, Rose, Obrigada. mais uma vez pela oportunidade. Tchau, Glória. Beijo. Beijo. Bom Tchau. domingo. Para você também.